A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso o ex-líder do MST e líder de movimentos pela reforma agrária, José Rainha, não compareça à comissão no próximo dia 3 de agosto. Sobre este assunto e para entender melhor o andamento do caso, a gente bate um papo agora com o presidente da CPI, deputado Luciano Zucco. Deputado, muito bom dia ao senhor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal de hoje. Obrigado, Paulo. Obrigado, Tiago. Fico à disposição. Deputado, existe mesmo essa possibilidade do José Rainha não participar da comissão parlamentar de inquérito? A gente falou bastante sobre isso aqui na Jovem Pan. E há a possibilidade de o senhor recorrer dessa decisão para que ele participe, para que ele dê o seu depoimento? Olha, eu não quero crer, que a questão jurídica irá atrapalhar uma investigação de um dito líder que justifica plenamente a sua ida para explicar o modus operandi com que ele comete esses crimes. Nós temos uma linha de investigação. José Rainha se autodesigna, líder não só da FNL, um dos braços do MST, e é muito importante que ele se faça presente, que ele possa escutar os parlamentares. Nós tivemos, inclusive, relatos e foi noticiado um caso de extorsão envolvendo o seu nome. Nós temos outras linhas de investigação que também envolvem, o seu nome, e a gente espera que esta ação estratégica de fuga jurídica que a sua defesa está tendo não atrapalhe e que ele compareça, sim, no dia 3 de agosto, na parte da manhã, à Comissão Parlamentar de Inquérito. Logicamente que a gente respeita, a defesa e respeita as suas estratégias jurídicas, mas a gente acredita que isso não vai ter nenhum problema e que ele estará presente, sim. Deputado, bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Como é que o senhor rebate tentativas de partidos como o PSOL, que estão entrando na justiça, até mesmo não só contra o senhor, mas também contra o relator Ricardo Salles, acusando vocês dois de misoginia? Como é que o senhor rebate isso? Tiago, com todo respeito a parlamentares, nós fomos, inclusive, entraram na justiça por invadir uma invasão. Nós, como CPI, fomos a um local invadido, verificar as condições, daqueles que se dizem de luta pela terra, e encontramos, inclusive em São Paulo, na região do Pontal do Paranapanema, barracos vazios, nenhuma produção agrícola, e onde deveria ter um galpão com implementos agrícolas, com algumas sementes, com alguma forma de produção, encontramos banner do Che Guevara, do Marx, do Lenin, ou seja, um local justamente usado politicamente, ideologicamente. Então, a gente não espera nada diferente, isso aí só demonstra que estamos no caminho certo. Esse tipo de afronta, de querer nos inibir, só nos fortalece. E, infelizmente, essa deputada do PSOL, com todo respeito, desqualificada, ela não está lá na comissão para debater e trazer segurança jurídica ou paz no campo. Ela está, inclusive, muito preocupada com a ida do seu cabo eleitoral, José Rainha, onde nós fomos nesse local, tinha lá vários adesivos, fora Bolsonaro, vote em Sâmia, onde também tivemos contato com vídeos da ligação direta dela, e isso aí não nos afronta, não nos preocupa, ela desrespeita os parlamentares, ofendeu, inclusive, alguns parlamentares na última sessão, e não foi tão noticiado assim, mas mais de 10 deputados entraram com uma representação da Corregedoria contra ela, inclusive o deputado General Girão entrou também no Conselho de Ética. Mas nós vamos tratar com muita responsabilidade, a CPI já está avançando, já trouxe resultado, inclusive acabou praticamente com as invasões no período da CPI, já estamos avançando com vários projetos que estão na linha da segurança jurídica e também paz no campo. Nós vamos trabalhar e continuar esperando que a gente vai, com certeza, com informações, com quebra de sigilo, com convites e convocações, entregar para a sociedade um resultado efetivo. Deputado, a pergunta agora é dos nossos comentaristas. Diogo Schelp também participa da entrevista. Diogo Schelp, sua pergunta.
Bom dia a todos, bom dia, deputado. Deputado, recentemente a PGR pediu o arquivamento de uma investigação contra o senhor por suposta participação em atos contra o resultado das eleições do ano passado. Eu queria a sua avaliação sobre essa análise da PGR, esse pedido da PGR ao STF e também as decisões do STF recentes contra o senhor. Por exemplo, houve bloqueio de redes sociais. Diogo, na verdade, eu não esperava algo diferente. Infelizmente, hoje, uma das estratégias da esquerda é instrumentalizar a imprensa para que haja algum tipo de desgaste, algum parlamentar. Eu não acreditava que seria assim no Congresso ou na Câmara Federal. E para vocês terem uma ideia, este anúncio de investigação ocorreu na semana que eu fui empossado presidente da CPI. Isso não foi por acaso, logicamente, mas eu já sabia que o fato de eu criticar, né, o atual presidente, de sempre ter um posicionamento político muito firmado contra, né, o presidente Lula, e aliado na semana que eu estava assumindo a presidência da CPI, acabou ocorrendo uma denúncia que foi gerada por um meio de comunicação, que se tornou uma pauta jurídica, mas a PGR totalmente embasada, viu que não havia nenhum fundamento e já solicitou o arquivamento. Então a gente vê e nota, né, muitas vezes como estratégia política, usar o judiciário para afrontar, para tentar amedrontar. Foi o que aconteceu por parte do PSOL, do PC, se eu não me engano do PCdoB, que entraram contra os deputados que foram fazer uma diligência em São Paulo, que estariam invadindo uma invasão. Algo totalmente absurdo, já que nós temos totais condições, como CPI, de investigar justamente a pauta específica, o foco que é a escalada de invasões no cenário nacional. Então isso faz parte da política baixa, da política que não quer entregar para a sociedade, mas nós vamos continuar trabalhando. Deputado, na sequência, a pergunta de Luiz Felipe Dávila. Bem-vindo ao Jornal da Manhã, Dávila. Bom dia, Tiago, Paula, Shelby, Beraldo e a toda a nossa audiência. Deputado, muito bom dia. Deputado, o presidente Lula costuma dizer que a democracia é relativa. E uma das coisas que vem sendo tratada de forma relativa no Brasil é a propriedade privada. Como a CPI pode ajudar a fazer o Estado de Direito valer e manter a soberania da propriedade privada? Não é possível que em pleno século XXI a propriedade privada é atacada de forma inacreditável por esses movimentos criminosos. O que a CPI pode fazer para fortalecer o direito constitucional de preservação da propriedade privada? Dávila, obrigado, parabéns pela sua colocação, é assim que a gente acredita. Nós não podemos admitir que qualquer movimento se autodesigne autoridade para sair invadindo uma propriedade privada ou pública. Nós não podemos achar que o MST pode decidir, né, se pode sair aí cometendo crimes e não só o esbulho possessório. Nós estamos falando em associação criminosa, nós estamos falando em corrupção de menores, em crimes ambientais, muitas vezes em cárcere privado, em dano ao patrimônio, casos de sequestro, de violência. Aqui no Rio Grande do Sul, citando um exemplo, eles entraram numa propriedade, numa cidade de São Gabriel, mataram os animais, jogaram num poço artesiano, ou seja, inutilizando aquela água. Nós não podemos misturar a agricultura familiar, que apoiamos, nós não podemos misturar o pequeno, o médio e o grande produtor, que apoiamos. Nós somos contra o crime. Nós estamos atrás de criminosos que cometem atrocidades no campo. Nós não podemos esperar o sangue no campo para tomarmos uma atitude. Nesse sentido, esta CPI está levantando legislações para trazer mais segurança jurídica. Nós não podemos demorar anos para ter a volta de uma propriedade. Nós não podemos demorar para poder dar uma resposta da sociedade. Por que existem estados da federação que não admitem invasão e outros que simplesmente passam panos quentes, se omitem? Se tu fores ver,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, o próprio estado de São Paulo, que tiveram tentativas, mas todas foram inibidas. Por que nesses estados não acontecem as invasões? Porque lá existe uma determinação clara quanto à polícia, a uma orientação do Ministério Público efetivo. Já temos em outros estados uma conivência. Nós estamos agora planejando também diligências em alguns estados que têm um alto índice de invasão. Nós estamos investigando aonde está indo o dinheiro, quem está financiando. Então, esse primeiro mês e meio, que foi prejudicado por um recesso e algumas votações que são muito importantes, foram meses resultados de aprovação de requerimentos. Agora, na segunda etapa, após recesso, nós teremos convites, convocações de ministros, chegada de documentação de quebra de sigilo, de informações. Então, eu acredito que é muito importante a continuidade desta comissão. Iremos solicitar a prorrogação desta comissão e a gente já está entregando. Então, a sua fala é totalmente pertinente e nós temos que respeitar o agronegócio, seja com pequenos, médios e grandes produtores. Deputado, mais uma pergunta agora do nosso comentarista Cristiano Beraldo. Bom dia, deputado. O trabalho que o senhor, Ricardo Salles, Kim Kataguiri e outros estão fazendo na CPI dá à sociedade brasileira a impressão de que ela produzirá resultados concretos, que não para resolver o problema do MST, mas para jogar luz sobre o que efetivamente está por trás deste movimento criminoso. Tendo em vista que José Rainha conseguiu essa decisão da Justiça e outros que já são conhecidos aí, certamente irão pelo mesmo caminho, o que a sociedade pode esperar de resultado concreto desta CPI em relação ao que está por trás deste movimento de invasão de propriedade? Obrigado, Cristiano. Olha, tu está me dando uma informação que eu não tenho. Eu saiba ainda, há uma solicitação do José Rainha. Eu não tenho a informação de que ele angariou sucesso no seu pleito. Então, a gente espera ele dia 13 de agosto. Temos a expectativa de poder conversar com este líder de um movimento que comete crimes. E tu foi muito feliz na fala. Nós estamos querendo trazer à luz, sim. Eu espero que o Congresso, especificamente que a Câmara dos Deputados, aprove uma prorrogação. Nós estamos numa linha de investigação. Não é fácil. Não é fácil, às vezes tu solicita uma documentação e ela demora a chegar, tu faz um convite, a pessoa demora a aceitar e tu tem que tornar um outro requerimento para que ele seja convocado. Então, nós queremos mostrar que sim, nós podemos pautar uma reforma agrária sem cometer crime. Cabe ao INCRA, cabe ao governo criar mecanismos corretos, conversando com aqueles proprietários de terras que venham a ser tituladas e não saírem invadindo. Nós estamos vendo efetivamente a CPI, a aproximação do governo federal com o Parlamento Federal, com a própria Frente Parlamentar da Agropecuária. Nós tivemos nesse momento de CPI a ida tanto do ministro da MDA, Paulo Teixeira, como da Agricultura, Fávaro, como o próprio pronunciamento do presidente Lula, dizendo ser contrário às invasões. E como deboche, respondeu o Stedley dizendo que ia permanecer invadindo todos os estados da federação. Isso é inadmissível. São crimes presumidos, são declarações infelizes, irresponsáveis e, por que não dizer, criminosas. Então, nós queremos mostrar para a sociedade, sim, que o agro precisa ser respeitado. Nós gostamos muito de falar que somos o celeiro do mundo, mas na hora de respeitar os produtores rurais que estão com medo, que estão inseguros, não há um posicionamento efetivo do governo. Então, nós vamos criar, sim, mecanismos, legislações. Já temos uma ideia de relatório a ser produzido, estamos produzindo, e inclusive trazer um pacote em invasão zero com legislações para trazer mais segurança, inclusive mais penalizações para esses invasores. Como, por exemplo, tratar como terrorista ou até mesmo inibir qualquer tipo de nomeação em cargo público ou pedido de auxílio social, como Bolsa Família. Quem invadir, a nossa proposta é que não receba Bolsa Família, que não entre em cargo público.
Sobre os próximos passos da CPI do MST, nós conversamos com o presidente da CPI, deputado Luciano Zucco. Deputado, muito obrigada pela participação no Jornal da Manhã de hoje. Eu que agradeço, Paula, agradeço, Thiago, Cristiano, Diogo, Ávila, e fico sempre à disposição. Até. Agora